Olá, eu sou o professor LG e nessa aula eu vou fatorar essas 6 expressões. Na primeira expressão, ax mais bx menos cx, eu posso perceber que os meus três termos, tanto o ax, quanto o bx, quanto o menos cx, têm o fator x, a multiplicado por x, b multiplicado por x e c multiplicado por x. O que eu vou fazer nesse caso? Eu coloco o x em evidência. Então, posso dizer que essa expressão, colocando o x em evidência, vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter x vezes quem? Bem, vamos dar uma olhada aqui. Ó. O x multiplicado por alguém tem que me retornar ax. Bem, como eu já tenho x, falta multiplicar por a. Então, vou colocar aqui ó, a. Depois, o x multiplicado por alguém tem que me retornar bx. Como eu já tenho x, falta multiplicar por b. Então, vou colocar aqui ó, a mais b. E, finalmente, o x multiplicado por alguém tem que me retornar menos cx. Como eu já tenho x, falta multiplicar por menos c. E aí, eu fecho meu parênteses e posso dizer que ax mais bx menos cx, na forma fatorada, é x que multiplica a mais b menos c. Agora, eu quero fatorar 25x² mais 20x. O que eu vou fazer? Eu vou ver se tem um divisor comum de 25 e 20. Na verdade, eu quero o máximo divisor comum entre 25 e 20. Como tanto 25 como 20 são múltiplos de 5, né? Eu sei que o 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, ó, 25 pode ser escrito como 5 vezes 5. E o 20 pode ser escrito como 5 vezes 4. Um divisor comum de 25 e de 20 é o próprio número 5. Então, eu posso colocar o 5 em evidência. Então, vou colocar aqui 5 em evidência. E quando eu tenho aqui ó, x² e x, a minha letra se repete, eu pego sempre a de menor expoente. No caso aqui, é o x. Então, eu vou colocar 5x em evidência. Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos continuar. Bem, se eu coloquei o 5x em evidência, eu tenho que perguntar, 5x multiplicado por quanto vai me retornar 25x²? Bem, o 5, para virar 25, eu multiplico pelo próprio 5. E o x, para virar x², eu tenho que multiplicar por x. Então, vou multiplicar isso aqui por 5x. Depois, o 5x vezes alguém tem que me retornar mais 20x. Eu sei que 5 vezes 4 é igual a 20. Então, vou colocar aqui ó, 5x mais 4. Eu quero chegar no 20x, mas eu já tenho x aqui. Então, bastava mesmo ter colocado apenas o número 4. Então, posso dizer que 25x² mais 20x na forma fatorada é 5x, que multiplica 5x mais 4. A minha fatoração agora é de 6n² menos 4n². No número 6 e 4, o divisor comum é o 2, porque o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, eu vou colocar quem em evidência? Vou colocar o fator comum. Eu vou colocar o 2 em evidência. Então, vamos colocar aqui o número 2 em evidência. E, na letra, entre n² e n², eu pego n². Por quê? Porque eu pego sempre o menor expoente. Então, vou ter aqui ó, 2n² em evidência. 2n² vezes quanto? Que vai me retornar 6n². Bem, o 2 para virar 6, eu multiplico por 3. Olha, 2 vezes 3 me retorna 6. Então, vou colocar aqui ó, 3. E o n², para retornar n², eu preciso multiplicar por n. Então, eu tenho aqui ó, 2n², que multiplica por 3n,
E logo em seguida eu tenho menos 4n ao quadrado. Bem, o 2 para virar menos 4, eu multiplico por menos 2. E o n ao quadrado eu já tenho, então eu não preciso me preocupar com n ao quadrado. Só vou colocar aqui, ó, menos 2, porque eu sei que 2n ao quadrado vezes menos 2 me retorna menos 4n ao quadrado. Ou seja, a forma fatorada da expressão 6n ao cubo menos 4n ao quadrado é igual a 2n ao quadrado, que multiplica por 3n menos 2. Eu quero fatorar agora am mais an menos bm menos bn. No caso, o que eu vou fazer é chamado de agrupamento. O que ocorre aqui? Eu tenho um am mais an, a letra A se repetindo, ó, A vezes m mais A vezes n. Então, eu vou cuidar separadamente de am mais an e depois, em menos bm menos bn, o menos b está aqui, né? Ele é um fator de menos bm, e o menos b é um fator de menos bn. Então, eu vou cuidar separadamente de menos bm menos bn. Então, vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui em evidência, em am mais an. Eu vou colocar a letra A. Então, posso escrever que isso aqui é igual a que multiplica quem? Vamos abrir parênteses. O A multiplicado por quem que me retorna am? Bem, nesse caso, eu tenho que multiplicar o A por m. Depois, o A multiplicado por quem que me retorna an? Eu já tenho A, estou devendo esse n. Então, vou colocar aqui, ó, m mais n. Ou seja, A que multiplica por m mais n me retorna em am mais an. Agora, em seguida, eu tenho menos bm menos bn. O que eu vou colocar em evidência é menos b. Então, colocando menos b em evidência, eu vou ter menos b, abrir parênteses, menos b vezes quem que me retorna menos bm. Bem, se eu já tenho menos b, estou devendo o m. Então, vou colocar aqui, ó, m. E depois, menos b vezes quem que me retorna menos bn. Já tenho menos b, estou devendo o n. Então, coloco aqui, ó, m mais n. E esse sinal de mais, por quê? Porque na hora que eu multiplico menos b por mais n, vai ficar menos com mais, menos. Então, eu retorno esse menos aqui. E aí, a letra fica menos b, n. O que ocorreu nesse caso? Eu tenho outra coisa para colocar em evidência. Olha, m mais n é um fator de A que multiplica m mais n. E m mais n é um fator de menos b que multiplica m mais n. Então, eu posso colocar em evidência o próprio m mais n. Vou colocar m mais n, vou fechar os meus parênteses, multiplicado. Vamos perguntar, ó, esse primeiro m mais n aqui, ó, ele está multiplicado pelo a. Então, eu posso dizer o quê? Que m mais n está multiplicado pelo a. Como eu coloquei o m mais n em evidência, eu vou fazer o quê? M mais n vezes a. Agora, esse meu segundo m mais n aqui, ó, ele está multiplicado por quem? Por menos b. Então, como eu coloquei o m mais n aqui em evidência, eu tenho que perguntar, m mais n vezes quem que me retorna menos b que multiplica m mais n? Bem, no caso aqui, eu multiplico por menos b. Então, eu fiquei com a forma fatorada. am mais an menos bm menos bn, na forma fatorada, pode ser escrito como m mais n, que multiplica a menos b. Agora, eu quero fatorar x ao quadrado menos xy menos 4x mais 4y. O que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente um agrupamento. Em x ao quadrado menos xy, eu posso colocar o x em evidência, porque o x ao quadrado é x vezes x, e o menos xy é o x multiplicado por y. Então,
colocando o x em evidência, aqui, o que ocorre? Né? Nesses dois primeiros termos, eu estou trabalhando primeiro com esses dois termos iniciais. Colocando o x em evidência, eu vou perguntar x multiplicado por quem que me retorna x ao quadrado? Bem, x multiplicado por x, né? X vezes x é x ao quadrado. Depois, x multiplicado por quem me retorna menos xy. O x, para virar menos xy, primeiro vai ter que ter um sinal de menos, depois o próprio y. Por quê? Na hora que eu multiplico o x por menos y, eu tenho o menos xy. Depois, eu tenho menos 4x mais 4y. Como aqui eu tenho menos 4 e aqui eu tenho o mais 4, eu vou colocar ou menos 4 em evidência ou mais 4 em evidência. Só que eu percebo o seguinte, ó, se eu coloco o menos 4 em evidência, o x vai ficar positivo. Como eu tenho x aqui, ó, esse x aqui não tem um sinal de menos antes. Então, eu vou colocar o menos 4 em evidência aqui e ver o que ocorre. Ó. Eu vou fatorar o menos 4x mais 4y. Então, vamos fazer aqui colocando o menos 4 em evidência. Pergunta, menos 4 vezes o quê? Que me retorna menos 4x. Eu já tenho menos, já tenho 4, só estou devendo o x. Então, multiplico por x. Depois, menos 4 vezes quanto que me retorna mais 4y. O menos, para virar mais, vou ter que multiplicar por uma coisa negativa. O 4 eu já tenho. Eu estou devendo apenas a letra, apenas o y. Então, eu multiplico menos 4 por x menos y. E o que ocorreu? Novamente, eu tenho uma coisa para colocar em evidência. Ó. Eu tenho x menos y aqui e x menos y aqui. Ou seja, eu posso colocar o x menos y em evidência. A pergunta que eu tenho que fazer é, x menos y vezes quanto me retorna x que multiplica x menos y? Se eu já tenho x menos y, né, falta quem? Falta esse x aqui. Então, vou abrir parênteses e colocar, ó, multiplico por x. Em seguida, x menos y vezes quanto que me retorna menos 4 que multiplica x menos y. Como eu já tenho x menos y, falta quem? Falta o menos 4. Então, coloco aqui menos 4 e fecho parênteses. E aí, eu posso concluir que x ao quadrado menos xy menos 4x mais 4y, na forma fatorada, fica x menos y, entre parênteses, que multiplica x menos 4 entre parênteses. Agora, eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 9. Para fatorar essa expressão, eu vou separar em duas partes. Primeiro, x ao cubo mais 3x ao quadrado. Depois, 3x mais 9. Em x ao cubo mais 3x ao quadrado, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Então, colocando x ao quadrado em evidência, eu pergunto, x ao quadrado vezes quanto que me retorna x ao cubo? Então, x ao quadrado vezes x me retorna x ao cubo. Depois, x ao quadrado vezes quanto me retorna 3x ao quadrado. No caso, como eu já tenho o x ao quadrado, estou devendo apenas o 3. Então, vou colocar aqui, ó, x mais 3 e fecha parênteses. Agora, 3x mais 9. 3 vezes x e 9, que é 3 vezes 3, o que eu posso colocar em evidência é o 3. Então, vou colocar aqui 3 em evidência e vou perguntar, 3 vezes quanto que me retorna 3x? Eu já tenho 3, estou devendo x. Então, coloco aqui x. Em seguida, 3 vezes quanto que me retorna 9? Bem, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, vou colocar aqui, ó, x mais
3 e fecho o parênteses. O que ocorre agora é que o x mais 3 é um fator de x ao quadrado vezes x mais 3. E aqui eu também tenho o fator x mais 3, que é um fator daqui, ó, 3 que multiplica x mais 3. Então, o fator em evidência que eu coloco agora é o x mais 3. Então, colocando o x mais 3 em evidência, eu vou perguntar, x mais 3 vezes quanto que me retorna x ao quadrado vezes x mais 3? Eu só devo x ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado. Em seguida, x mais 3 vezes quanto que me retorna 3 que multiplica x mais 3? Eu estou devendo esse 3. Então, vou colocar aqui, ó, mais 3. Depois, eu fecho parênteses. E aí, eu posso dizer que x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 9, na forma fatorada, é x mais 3, que multiplica por x ao quadrado mais 3.